Olá galera, chegando aí para a gravação das questões acerca do nosso simulado online para a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações do Estado da Bahia, o simulado online para a GERBA. Vamos lá galera, estamos na reta final, então vamos jogar duro, vamos analisar questões inéditas elaboradas por mim, professor Alan Vinícius, para que a gente possa lograr êxito no concurso público, tá certo? Vamos lá, simulado online, vamos nessa, olha só. Questão elaborada pelo professor Alan Vinícius, agora em 2017, vamos lá. Os princípios administrativos aplicáveis às licitações funcionam como alicerces, ou seja, funcionam como bases ao procedimento. Na Lei 8666 de 93, vamos chamar a atenção que essa Lei 8666 é a lei que estabelece normas gerais acerca de licitações e contratos administrativos. Existe a previsão de princípios específicos, dentre eles o princípio do julgamento objetivo, que se atrela aos tipos de licitação existentes. Acerca do disposto, marque a alternativa, atenção, a alternativa incorreta. Quando eu digo isso, naturalmente é porque existem 4 alternativas corretas. Tá? Então vamos fazer um breve apanhado sobre o princípio e a gente volta para fazer a análise da questão a partir de cada proposição. Venha comigo para você observar o seguinte: não podemos esquecer, quando nós mencionamos o princípio do julgamento objetivo, este princípio ele está intrinsecamente atrelado aos tipos de licitação. Quando nós falamos em tipos de licitação, 3 cuidados se fazem necessários. Primeiro, saber o que significa tipos de licitação. Tipos de licitação são critérios de julgamento. São critérios de julgamento, justamente por isso se ligar ao princípio de julgamento objetivo. A ideia é justamente que o legislador pré-estabeleça como é que serão as bases para o julgamento e, consequentemente, se efetuar a seleção da proposta mais vantajosa. Bom, ainda neste cenário, nós devemos vislumbrar quais são esses tipos de licitação. Nós temos justamente a ideia da melhor técnica. Nós temos a melhor técnica, nós temos a técnica e preço. Além da melhor técnica e a técnica e preço, nós temos ainda a ideia do maior lance ou maior oferta. E nós temos ainda a ideia atinente ao menor preço. A ideia atinente ao menor preço. O que é que nós precisamos ainda lembrar de mais 2 aspectos? Lembrar que tipos de licitação é diferente de modalidades de licitação. Modalidades nós já temos a concorrência, a tomada de preços, o convite, o leilão e o concurso na 8666 e na 9433 de 2005, que é a lei estadual, ela acrescenta a modalidade pregão que não consta na 8666, já que a previsão é em uma outra lei nacional, que é a lei 10.520, que está fora do programa da GERBA, tá certo? Então atenção para o seguinte, a gente precisa ter flashes na mente. Quando é que a gente utiliza a melhor técnica? Você vai lembrar assim, ó, exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual. Então na sua mente tem que ser flashes, nós estamos resolvendo questões, tá? Então na sua cabeça é a ideia de intelectual.
serviços de natureza predominantemente intelectual, elaboração de cálculos em geral, elaboração de engenharia consultiva de um modo geral, elaboração de projetos básicos, de projetos executivos, tudo isso se configura como situações envolvendo a ideia de serviços de natureza intelectual, tá? Quando nós falamos de técnica e preço, nós temos duas bases de utilização. Também se destina a serviços, exclusivamente para serviços de natureza intelectual, mas não só isso, também para contratação, também se destina a contratação de bens e serviços de informática. Contratação de bens e serviços de informática. Aqui cabe o seguinte macete, toda atenção, basta você ler a palavra técnica de forma invertida. Ó, técnica é intec, de intelectual. Técnica é intec, de intelectual. Então toda vez que tiver técnica tem intec, de intelectual. Técnica intec, técnica intec, técnica intec, ok? Então melhor técnica é intelectual. Só que a técnica e preço, veja que não só tem a técnica, também tem uma outra questão, que é a questão envolvendo uma outra palavra, que é a ideia do preço. Então envolve justamente a contratação de bens e serviços de informática, tá? Se você conhece principalmente aqui os professores de Salvador da área de informática, você vai lembrar dos professores aqui de Salvador. É só você lembrar, ó, professor Regeb, professor Raimundo, professor Romário, todos começam com a letra R. Professor Raimundo, professor Regeb, são professores de informática. Então aí fica o macete, principalmente quem já foi aí aluno destes grandes mestres, beleza? Minha homenagem aí para eles, tá bom? Então intelectual e contratação de bens e serviços de informática. Lembrando que por mais que a gente esteja falando da Lei 8666 de 1993, isso também se aplica à Lei 9433. Quando nós falamos de maior lance ou oferta, duas peculiaridades. Quando é que utiliza e há uma observação importante. Primeiro, quando é que utiliza? Se utiliza para alienações, lembrando que alienar quer dizer transferir, mas nós temos principalmente aí o cenário da ideia de venda, tá? Alienações. E nós temos ainda a ideia de concessão de direito real de uso. Como assim direito real? A palavra real quer dizer direito sobre coisas, tá? Então imagine que determinado particular deseja utilizar um bem público e vai pagar por isso. Aquele que ofertar o maior lance ou a maior oferta será o beneficiário. O que precisamos estar atentos é para a segunda peculiaridade, que precisa, atenção, todas as vezes que isso acontecer, ser procedida uma avaliação. Então será, atenção, igual ou superior ao valor da avaliação do bem. Igual ou superior ao valor da avaliação. Então não basta ter o maior lance de oferta, porque imagine que eu tenho uma cadeira que seja inservível para a administração e a administração resolve se desfazer, resolve vender. Imagine que se trate de uma cadeira universitária. Imagine que eu tenho 3 lances, um de R$1, outro de R$2 e outro de R$3. Se nós levarmos apenas a ideia do maior lance ou oferta, levaria o de R$3, sim, mas essa cadeira universitária, imagine que ela esteja avaliada em R$70. Então ele não vai levar porque ele ofertou um lance menor do que o valor da avaliação, tá? Toda atenção para isso. E quando nós pensamos em menor preço,
que é o último item aqui, nós devemos pensar no seguinte: é lógico que o vencedor é aquele que ofertar a proposta de menor valor. É aquele que ofertar a proposta de menor valor. E é justamente por isso que a ordem de classificação será feita do menor valor apresentado para o maior. Mas não adianta ser uma licitação para a compra de pão francês, eu ter aqueles que participaram da licitação oferecerem 15 centavos, 18 centavos, 19 centavos e 20 centavos, mas, por exemplo, um deles, o que ofertou a 15, que seria o autor da menor proposta, ele automaticamente apresentar uma proposta para pão de milho. Veja que está fora da ideia do pão francês. Então, não basta apresentar o menor preço, precisa ser dentro das especificações do instrumento convocatório. Dentro das especificações do instrumento convocatório, tá? Então vamos lá para que a gente possa observar qual é das questões que apresentam algum tipo de situação incorreta. Vamos lá. Olha só, o tipo de licitação melhor técnica é utilizado para serviços de natureza predominantemente intelectual, ok? Em especial na elaboração de projetos básicos, projetos executivos, cálculos e engenharia consultiva em geral. Isso está ok, mas veja que o dispositivo ele almeja a incorreta, tá? Então não é essa. Vamos lá. O tipo de licitação maior lance ou oferta é utilizado nas alienações, ok? E na concessão de direito real de uso, exatamente o que a gente citou, devendo respeitar o valor mínimo correspondente à avaliação, exatamente. Então a B também, ela está correta, também não é a letra B. Vamos lá. Continuando aí, quando a gente vai observar ainda, nós temos ainda o seguinte: o tipo de licitação técnica e preço tem utilização exclusiva para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos executivos, projetos básicos, projetos executivos, engenharia consultiva e cálculos em geral, assim como o tipo melhor técnica. Aqui que está o grande problema. O grande problema está aqui, porque diz que técnica e preço tem utilização exclusiva para serviços de natureza predominantemente intelectual. Não. A regra é essa de fato, mas também técnica e preço é utilizada para a contratação de bens e serviços, caneta brega, ó, de informática. Então veja que essa já é a resposta, tá? Porque essa é a incorreta. Então vamos analisar as outras. O tipo de licitação menor preço é definido pela ordem crescente dos preços propostos, assim, porque é do menor para o maior, considerando-se vencedor aquele que apresentar a proposta dentro das especificações do instrumento convocatório, exatamente, e ofertar o menor preço. Tá perfeito também a letra B. Além disso, a letra E, os tipos de licitação expostos na Lei 8666 é a grande ressalva final. Eles não se aplicam à modalidade concurso. Então vamos lá, melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou maior oferta e menor preço não se aplicam à modalidade convite. Exatamente, é justamente a determinação do artigo 45 da Lei 8666 de 1993. Então a questão de número 1, a resposta correta é a letra C, ok?